o valoroso caminho óctuplo. Este é o conjunto de práticas que nos permite colocar em ação o entendimento das 4 nobres verdades e, finalmente, quebrar a roda do Dharma. Agora que entendemos a raiz do sofrimento por meio das 4 nobres verdades, é hora de explorar o caminho que Buda ofereceu para escapar do ciclo do samsara e alcançar a libertação final. Este caminho é conhecido como o caminho óctuplo, um conjunto de 8 práticas interconectadas que nos guiam em direção ao Nirvana. O caminho óctuplo não é apenas um simples conjunto de regras, mas um guia prático para viver consciente e sabiamente, promovendo o bem-estar e a libertação do sofrimento. O primeiro elemento do caminho óctuplo é a visão correta. Ter uma visão correta significa entender a verdadeira natureza da realidade, particularmente a natureza do sofrimento, sua causa e como superá-lo. Isso envolve uma compreensão profunda das 4 nobres verdades. Sem essa visão clara, é impossível seguir o caminho da libertação. A visão correta é como a luz que ilumina o caminho. Sem ela, andamos cegamente, repetindo os mesmos erros e permanecendo presos no ciclo do samsara. Em seguida, temos a intenção correta, que está diretamente ligada à visão correta. Intenção correta refere-se ao desenvolvimento de uma motivação genuína para seguir o caminho espiritual. É o compromisso de deixar para trás o desejo, a aversão e a ignorância, e cultivar o desapego, a bondade amorosa e a compaixão. Sem uma intenção pura, as ações perdem o foco e o progresso no caminho para a libertação se torna difícil. Essa intenção nos guia para agir de acordo com os princípios que promovem a paz interior e o bem-estar dos outros. A fala correta é o terceiro elemento do caminho óctuplo e se refere ao uso consciente das palavras. No budismo, a fala é de grande importância, pois pode criar harmonia e causar sofrimento. A fala correta envolve evitar mentiras, fofocas, conversas maliciosas e palavras inúteis. Em vez disso, devemos falar honestamente, gentilmente e construtivamente. O que dizemos não afeta apenas os outros, mas também reflete e fortalece o estado de nossa própria mente. Portanto, controlar a fala é um passo essencial para cultivar uma mente pacífica e uma vida harmoniosa. O quarto passo é a ação correta. Esse princípio nos orienta a agir de forma ética e compassiva. A ação correta envolve evitar danos a outros seres, abster-se de violência, roubo e conduta sexual imprópria. Mais do que isso, envolve fazer o bem, cultivar ações que tragam benefícios aos outros e promovam a harmonia no mundo. Cada ação que realizamos tem um impacto em nosso karma, e por meio da prática da ação correta, começamos a purificar nossa mente e nossas intenções, preparando-nos para a libertação. O meio de vida correto é o quinto elemento e nos instrui a ganhar a vida de forma ética. O budismo ensina que o trabalho que fazemos deve ser honesto e não causar sofrimento a outros seres. Isso significa evitar ocupações que envolvam exploração, violência ou desonestidade. Quando nos envolvemos em um trabalho que está em harmonia com os princípios éticos, contribuímos para uma sociedade mais justa e também purificamos nosso próprio caminho para o Nirvana. O próximo passo é o esforço correto. O esforço correto está relacionado ao cultivo da mente. Ele nos ensina a aplicar a energia de maneira sábia e direcionada, nos esforçando para abandonar estados mentais prejudiciais e desenvolver estados mentais saudáveis. Isso envolve evitar que pensamentos negativos surjam, cultivar qualidades positivas como bondade amorosa e fortalecer a mente com virtudes que apoiam o progresso espiritual. O esforço correto requer disciplina e foco, porque sem esforço contínuo a mente facilmente reverte a velhos hábitos que perpetuam o ciclo de sofrimento. O sétimo elemento do caminho óctuplo é a atenção plena correta. A atenção plena, este é um dos aspectos mais importantes da prática budista moderna. A atenção plena, ou mindfulness, correta,
nos convida a estar totalmente presentes em cada momento, observando a realidade com clareza, sem julgamento ou distração. Ao praticar a atenção plena, aprendemos a observar nossos pensamentos, emoções e sensações físicas sem se apegar a eles. Com o tempo, essa prática nos permite desenvolver uma profunda compreensão da impermanência e da natureza interdependente de todas as coisas, ajudando a dissolver o apego e a ignorância que nos mantém vinculados a samsara. Finalmente, temos a concentração certa, que se refere ao cultivo de uma mente focada e estável através da meditação. A concentração correta nos ajuda a desenvolver um estado mental de profunda calma e clareza, onde a mente não é perturbada por distrações ou preocupações. É neste estado de concentração que as percepções mais profundas sobre a natureza da realidade podem emergir. Com o tempo, essa prática leva a sabedoria necessária para transcender o ciclo de nascimento e morte. Cada um dos 8 elementos do caminho óctuplo é interconectado, funcionando como engrenagens que movem a mente para a libertação. Eles não são degraus que precisam ser erguidos linearmente, mas práticas que devem ser cultivadas simultaneamente e de forma equilibrada. Por exemplo, a prática da atenção plena ajuda a manter o discurso correto, a ação correta e até mesmo o esforço correto. Da mesma forma, a vista certa guia todas as outras práticas, garantindo que nossos esforços estejam sempre alinhados com a verdade sobre o sofrimento e a libertação. Seguir o caminho óctuplo não é uma tarefa fácil. Requer dedicação, autoconsciência e paciência. No entanto, aqueles que persistem descobrem que, com o tempo, a mente se torna mais estável, os apegos enfraquecem e o sofrimento diminui. O caminho óctuplo não é apenas um meio para atingir o nirvana, é também um estilo de vida que promete paz, compaixão e equilíbrio no aqui e agora. A beleza do caminho óctuplo é que ele pode ser praticado em qualquer contexto. Não importa onde estamos ou o que fazemos, sempre podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias. Ao cultivar a visão correta, a intenção correta e as outras práticas, começamos a transformar não apenas nossa mente, mas também nossas ações e interações com o mundo. Assim, o caminho da libertação se torna uma realidade presente, acessível a todos que se dedicam a segui-lo. À medida que caminhamos por esse caminho, começamos a perceber a roda do Dharma girando de uma maneira diferente. Não somos mais arrastados por ela inconscientemente, mas nos tornamos observadores conscientes, capazes de escolher sabiamente nossas ações e intenções. Gradualmente, as correntes que nos mantinham presos à roda começam a enfraquecer e a possibilidade de libertação se torna mais real a cada dia que passa. No coração do ciclo do samsara está uma força invisível, mas poderosa, que impulsiona a roda do Dharma, o karma. Para entender os ciclos de vida, morte e renascimento, é essencial compreender o papel do karma, a lei de causa e efeito que governa todas as ações. No budismo, karma não é visto como um sistema de recompensas e punições, mas como uma lei natural, semelhante à gravidade, que vincula as ações de um ser aos resultados que ele experimenta, seja nesta vida ou em vidas futuras. O karma é gerado por cada pensamento, palavra e ação que realizamos. Cada escolha que fazemos, seja consciente ou inconsciente, deixa uma marca em nossa consciência, uma espécie de impressão energética que pode florescer mais tarde, moldando as circunstâncias de nossas vidas. Boas ações, aquelas que promovem harmonia, compaixão e sabedoria, geram o bom karma, levando a resultados positivos. Ações ruins, baseadas em desejo, ódio ou ignorância, geram karma ruim, resultando em sofrimento e dificuldades futuras. O conceito de karma pode ser visto como a cola que mantém a roda do Dharma girando. É a energia que nos impulsiona de uma vida para outra, conectando nossos passados com nossos futuros. De acordo com o budismo, nenhum renascimento é aleatório. Tudo o que vivenciamos é um resultado direto do karma acumulado em vidas passadas.
Quer tenhamos nascido em uma situação de privilégio ou pobreza, saúde ou doença, paz ou conflito, todas essas condições são reflexos do karma que geramos. Uma parte importante da compreensão do karma é que ele não age imediatamente. Nem todas as ações geram resultados imediatos. Algumas sementes kármicas podem levar vidas inteiras para amadurecer. Isso explica por que, às vezes, pessoas boas parecem sofrer e pessoas más parecem prosperar. O karma opera de forma complexa, com diferentes ações, produzindo diferentes frutos ao longo de várias existências. Isso significa que as circunstâncias atuais da nossa vida são o resultado de uma vasta rede de ações passadas, algumas das quais podem remontar a muitas vidas anteriores. O karma também é uma força neutra, não tem intenção punitiva ou recompensadora, mas simplesmente segue a lei da causa e efeito. Quando uma ação baseada na raiva é realizada, o sofrimento inevitavelmente surge. Da mesma forma, quando um ato de compaixão é realizado, ele traz consigo paz e harmonia. O karma reflete as consequências naturais de nossas ações e entender essa lei nos permite assumir maior controle sobre nossas vidas e nosso destino espiritual. Além disso, o karma nos ensina uma lição poderosa sobre a responsabilidade pessoal. No budismo, não há entidade externa que julgue ou decida nossos destinos. Não há deuses que recompensam ou punam. Somos nós mesmos que moldamos nossa experiência de vida, momento a momento, por meio das escolhas que fazemos. Isso coloca em nossas mãos o poder de transformar nossas vidas. Ao nos conscientizarmos do karma, começamos a perceber que nossas ações no presente determinam nossas experiências futuras. Se queremos a libertação, devemos cultivar ações e pensamentos que nos levem nessa direção. Um ponto central na discussão sobre o karma é que ele não é imutável. Embora o karma passado possa influenciar nossa vida atual, o budismo ensina que o karma pode ser transformado. Isso é possível por meio da prática consciente e do desenvolvimento espiritual. Ao seguir o caminho óctuplo e cultivar qualidades como compaixão, sabedoria e atenção plena, começamos a purificar o karma negativo acumulado e a gerar karma positivo que nos move na direção da libertação. Ou seja, o karma não é uma prisão, mas uma ferramenta que pode ser usada para a nossa própria evolução espiritual. O karma também nos ensina sobre a interconexão de todas as coisas. Nossas ações não afetam apenas a nós, mas a todos ao nosso redor também. Quando realizamos uma boa ação, espalhamos as sementes da bondade para todos aqueles que nos cercam, criando um impacto positivo no mundo. Da mesma forma, ações negativas criam ondas de sofrimento que afetam a comunidade ao nosso redor. Essa compreensão da interdependência nos encoraja a agir com mais cuidado e compaixão, sabendo que tudo o que fazemos ressoa no tecido da existência. Além das ações individuais, o karma também opera em um nível coletivo. Comunidades, nações e até mesmo o planeta como um todo geram karma por meio das ações coletivas de seus membros. Por exemplo, uma sociedade que pratica violência ou exploração gera karma que pode resultar em conflitos ou desastres no futuro. Por outro lado, uma comunidade que promove a paz e a justiça cria um campo kármico favorável para o florescimento da harmonia. Isso nos lembra da importância de agir conscientemente, não apenas em um nível individual, mas também como parte de um coletivo maior. No entanto, uma das lições mais profundas que o karma nos oferece é sobre a impermanência. Assim como nossas ações podem moldar o futuro, também devemos lembrar que nada é permanente. As circunstâncias atuais, sejam elas de prazer ou dor, são temporárias e mudam constantemente. Ao entender a natureza transitória de todas as coisas, podemos nos desligar dos resultados e concentrar na prática correta, sem expectativas definidas sobre o que o futuro trará. O objetivo final, no entanto, é interromper o ciclo de nascimento e morte, libertando-se da necessidade de acumular karma, seja positivo ou negativo. À medida que cultivamos uma compreensão do karma e sua influência em nossas vidas,
começamos a assumir uma postura mais consciente em relação a nossas ações. Isso nos prepara para a libertação do ciclo do samsara. Quando purificamos nosso karma e deixamos de criar novos apegos e desejos, a roda finalmente para de girar e alcançamos o estado de nirvana, a paz suprema além do sofrimento. Para aqueles que trilham o caminho espiritual, o karma não deve ser temido, mas entendido como uma oportunidade de crescimento. Cada ação que realizamos é uma chance de moldar um futuro mais brilhante e avançar em direção à iluminação. Por meio da prática consciente, não apenas purificamos o karma passado, mas também nos libertamos da necessidade de continuar girando na roda do renascimento. A verdadeira liberdade não é apenas evitar o sofrimento, mas transcender completamente o ciclo de nascimento e morte. Em meio à complexidade do ciclo do samsara e à influência contínua do karma, há uma promessa de libertação definitiva: nirvana. Para os budistas, o nirvana não é o estado de paz suprema e libertação total do sofrimento. Quando alcançamos o nirvana, não apenas escapamos dos ciclos infinitos de nascimento e morte, mas também quebramos todas as correntes de desejo, apego e ignorância que mantêm a roda do Dharma girando. É o destino final de todos que seguem o caminho da iluminação. A palavra nirvana, em sânscrito, significa literalmente extinção ou cessação, referindo-se à extinção dos fogos do desejo, aversão e ignorância. Esses três venenos são responsáveis por manter os seres presos na samsara, criando o sofrimento que permeia todas as formas de vida. Quando esses fogos são extintos, a mente atinge um estado de serenidade e clareza que está além da dualidade de prazer e dor. Mas o que é exatamente o nirvana? Em essência, o nirvana não é um lugar, como um paraíso ou céu, mas um estado de consciência. É um estado em que a mente está completamente livre de todas as formas de condicionamento. Não há mais nascimento, envelhecimento, doença ou morte. Não há mais sofrimento. Quando uma pessoa atinge o nirvana, ela não está mais sujeita ao ciclo de renascimento. Ela está livre da roda do Dharma. Alcançar o nirvana é a realização máxima da sabedoria. Prajna. Para atingir esse estado, é necessário perceber a verdadeira natureza da realidade. Isso envolve compreender profundamente a impermanência de todas as coisas, a natureza insubstancial do eu e a interdependência de todos os fenômenos. Essa realização não é apenas intelectual, mas experiencial. Ela surge de uma prática espiritual profunda, onde a mente se liberta das ilusões que geralmente a obscurecem. A prática espiritual que leva ao nirvana é rigorosa, mas acessível a todos que estão dispostos a segui-la diligentemente. Ela começa com a compreensão das 4 nobres verdades e segue o caminho óctuplo. A prática da meditação é fundamental neste processo, especialmente a meditação que cultiva a atenção plena e a concentração correta. Por meio da meditação, a mente se torna mais calma, mais focada e capaz de perceber a verdade além das distrações da vida cotidiana. À medida que progredimos no caminho, começamos a experimentar o que é conhecido como insights. Esses são momentos em que a verdadeira natureza da realidade se revela. Insights sobre a impermanência, anicca, a insubstancialidade do eu, anatta, e o sofrimento, dukkha, começam a emergir. Essas percepções não são meros reflexos, mas mudanças profundas na maneira como percebemos o mundo. Cada uma dessas percepções nos aproxima do estado do nirvana. Mas o nirvana não é um estado que pode ser forçado. Ele surge naturalmente quando a mente é purificada. Ao longo da prática, eliminamos gradualmente as impurezas mentais, como desejo, aversão e ignorância. O nirvana é o estado dessa purificação completa. Quando a mente está livre dessas impurezas, ela atinge um estado de liberdade total, sem mais apegos, medos ou ilusões. Para muitos, a ideia de atingir o nirvana pode parecer inatingível, algo reservado para monges ou praticantes altamente avançados.
No entanto, o budismo ensina que todos os seres têm a capacidade inata de atingir o nirvana. Embora o caminho possa ser longo e árduo, cada passo em direção à iluminação é significativo. Mesmo pequenas práticas diárias de compaixão, meditação e atenção plena nos aproximam da libertação. Além disso, o processo de atingir o nirvana não precisa ser visto como uma tarefa solitária. O budismo enfatiza a importância da sangha, ou comunidade espiritual, que nos apoia na prática. Estar cercado por outros praticantes ajuda a manter a disciplina, compartilhar sabedoria e oferecer encorajamento ao longo da jornada. A sangha é uma parte essencial do caminho, fornecendo um espaço seguro para crescimento e aprendizado. Quando uma pessoa finalmente alcança o nirvana, o ciclo de morte e renascimento cessa. Elas não renascem mais em nenhum dos reinos do samsara. Esse estado de libertação final é conhecido como paranirvana, que ocorre após a morte do corpo físico daquele que alcançou o nirvana. O Buda, por exemplo, alcançou o nirvana durante sua vida ao atingir a iluminação e após a morte, entrou no estado de paranirvana, um estado além da compreensão do ciclo de nascimento e morte. Iluminação. Bodhi é o caminho para o nirvana, e essa iluminação não vem de fora, ela surge de dentro de cada um de nós, por meio da prática do caminho óctuplo. Purificamos nossa mente, despertamos para a verdade de que o sofrimento pode ser superado. A iluminação, portanto, não é apenas a libertação do sofrimento, mas também a realização de nossa verdadeira natureza. Há muitos exemplos na história budista de mestres que alcançaram a iluminação além do Buda. Eles servem como inspiração, mostrando que a iluminação é possível mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Esses mestres, conhecidos como Ahatsilo no budismo Theravada e Bodhisattvas no budismo Mahayana, dedicaram suas vidas ao caminho da iluminação e serviram como guias para outros. No budismo Mahayana, em particular, o ideal não é apenas atingir o nirvana pessoal, mas ajudar todos os seres a alcançar a libertação, seguindo o caminho do Bodhisattva. O caminho para escapar da roda do Dharma pode parecer desafiador, mas cada prática, cada momento de atenção plena, cada ato de compaixão nos move em direção ao nirvana. Ao cultivar essas qualidades, não estamos apenas nos libertando do sofrimento pessoal, mas também contribuindo para a criação de um mundo mais pacífico e harmonioso. No final, o caminho para o nirvana é uma jornada que começa com um simples passo, o reconhecimento do sofrimento e a escolha consciente de superá-lo. O budismo nos ensina que essa escolha está sempre ao nosso alcance e que a libertação não é apenas uma meta distante, mas algo que pode ser experimentado a cada momento à medida que nos libertamos das ilusões e despertamos para a verdade.